Eu quero deixar com vocês uma palavra que Deus me entregou esta semana, quando conversava com uma pessoa extremamente necessitada de esperança. Estava meditando nesta expressão, nesta palavra, e tenho percebido que diante de todo este quadro que nós estamos passando, que a humanidade passa neste momento da história, algo que tem gerado uma enfermidade tremenda na sociedade humana é exatamente o medo, este sentimento que tem tomado conta do ser humano. Mas de onde vem esse medo? Esse medo vem de um vácuo que está existindo, que é a ausência da esperança. Quando a esperança falta, é como se um suporte que está debaixo dos nossos pés, nos mantendo a uma determinada altura, ele fosse retirado, de repente, sem que ninguém nos avisasse. E então nos falta esperança. Porque os nossos sonhos nos mantêm em atividades. E os nossos sonhos estão depositados exatamente onde está a nossa esperança. Você vai entender isto um pouco melhor. Eu quero ler o texto de Coríntios, porque eu quero meditar na seguinte palavra: fé, amor e esperança, o tripé da nossa existência. Quero ler apenas um verso muito conhecido do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo começa a discorrer sobre a importância de se entender que para buscar a excelência dos dons na nossa vida, aquilo que Deus tem nos dado como presente para que funcionemos capacitados, cheios, da presença dele através do Espírito Santo, para que sejamos instrumentos nas mãos dele, na igreja, para entendermos os propósitos do reino dele, onde a igreja está inserida. Paulo vai se dedicar no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, exatamente sobre esse caminho para chegarmos a estes dons. E este caminho é o amor, e ele vai dedicar o capítulo 13 exatamente a este caminho. Mas o último verso diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Paulo vai destacar o amor porque o contexto aqui era mostrar a excelência de como buscar aquilo que nos completa para exercermos o papel no reino de Deus, dentro da igreja, ou como igreja que somos, onde ele nos colocou, ele, o Senhor, nos colocou. E ele vai destacar aqui esse tripé importante: fé, esperança e o amor. Claro que não há dúvida alguma que toda essência para nos manter de pé vem de um alicerce bem sólido, e este alicerce é o amor. Vamos entender o amor, e dentro do contexto cultural, histórico que Paulo estava inserido, que era da cultura greco-romana, onde a língua grega era a língua falada na sua época, Paulo já está exercendo o seu mandato como um apóstolo de um segundo momento do apostolado. O primeiro momento do apostolado foram para os da circuncisão, eram os apóstolos para os judeus, mas uma segunda fase do apostolado era o apostolado para os gentios. Como o apóstolo Paulo diz, ele foi o primeiro deles. E aí Paulo, nessa relação com os gentios, ele vai usar a língua predominante para falar aos gentios de diversas nações, diversos povos, que era exatamente o grego. E na língua grega, diferente do português,
a palavra amor, ela tem 3 formas dela ser aplicada, dela ser usada. No português, quando queremos referir o amor do filho para a mãe, do filho para o pai, ou vice-versa, usamos a palavra amor. E o contexto é que vai nos dizer que tipo de amor é esse entre o filho, pai e mãe, entre pai, mãe e o filho. Se queremos usar a expressão do sentimento entre um homem e uma mulher apaixonados, falamos também amor. Mas o contexto vai dizer que tipo de amor é esse. Se queremos referir o amor de Deus para conosco, aquele amor que levou Cristo para a cruz, para morrer no nosso lugar, usamos no português a palavra amor. Não é diferente. Os 3 casos é a mesma palavra. Mas neste caso, o contexto do amor de Deus para conosco e aquele que levou Cristo para a cruz é que nos leva a entender que tipo de amor é esse. Um amor entre amigos, pessoas que se respeitam, que são fiéis umas às outras. Também, só o contexto pode definir que tipo de amor é esse, mas usamos a palavra amor. No grego é diferente. No grego, há 3 palavras que são usadas diferentemente para expressar o tipo de amor. Quando se refere a um casal apaixonado e ao amor de pele, aquela química entre o homem e uma mulher, usamos o amor eros. Quando queremos nos referir a um amor de fidelidade, de amizade, de amigo, ou o amor fraternal, usamos o filéu. Quando queremos falar do amor de Deus para conosco, aquele que fez Cristo ir para a cruz e morrer no nosso lugar, o justo pelo injusto, nos referimos ao agapau, ou ágape, como aportuguesado muitos chamam, que é o amor incondicional. É aquele amor que a pessoa ama, independente do que o outro vai sentir por ele, independente de receber o amor do outro. Foi o amor de Cristo por nós. O amor é a base desse tripé: fé, esperança e amor. O amor é fundamental. O que estamos vendo sinalizado pela própria palavra é que nos tempos dos fins o amor se esfriaria. E que tipo de amor é esse? Na realidade, se nós levarmos para todas as expressões aqui usadas, filéu, agapau e eros, nós vamos ver uma leitura completamente diferente dos significados de cada um desses 3 tipos de amor. O amor entre um homem e uma mulher, que é o amor de química que faz com que o homem e a mulher se apaixonem e com que eles cheguem, através dos laços matrimoniais, a gerar uma família, e aí vem os seus descendentes, os seus filhos, isso através do ato sexual, onde a semente do casal, do homem e da mulher, gera exatamente os filhos, né, que virão a partir deste relacionamento de amor. Mas até este tipo de amor, ele entrou em queda, ou ele está sendo desconstruído, porque outros conceitos estão sendo adicionados a este tipo de amor. O amor filéu, o amor entre amigos, o amor que fideliza uma relação, o amor fraterno, também tem desaparecido do relacionamento humano, porque os interesses podem sobrepujar aqueles de uma fidelização do amor entre amigos que se respeitam, ou entre pais e filhos, filhos e pais, que levam os filhos a obedecer os pais, e os pais a honrar, e os filhos a honrar os pais, e os pais a respeitarem os filhos. Mas este tipo de amor também está sendo desconstruído. Mas não há dúvida alguma de que o amor ágape, o agapau, o amor incondicional, aquele amor que faz você sentir, ter este sentimento pelo outro, independente de esperar alguma coisa do outro. Você ama primeiro, independente de esperar um retorno do outro. Será que o outro vai me amar também? Eu amo a minha esposa
porque eu preciso nutrir esse sentimento por ela, e é este sentimento por ela que vai fazer com que ela também alimente esse sentimento por mim. Mas não é aquela troca interesseira. Não, eu vou amá-la se ela me amar. Este não é o amor agapau. E aí este sentimento, esta base, este amor, é sem dúvida alguma o alicerce para as outras duas palavras que nós estamos citando aqui nesse texto. A fé. E aí eu quero falar de fé e esperança simultaneamente. Fé, conforme a palavra nos cita lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. E esperança, e aí esperança eu quero citar o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de prosperidade e não de causar dano, para dar a vocês a esperança e o futuro. Vou repetir. Porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Pensamentos com a finalidade de dar a vocês uma esperança e um futuro. E aí eu quero trabalhar essas duas palavras agora juntas, já que o amor é a base. A partir dessa base do amor se constroem a fé e a esperança, entendendo que a esperança é dada pelo Senhor, como diz o texto de Jeremias. É a esperança que nos lança no futuro. Por isso o texto termina dizendo: lhes darei um futuro, uma esperança e um futuro, ou a esperança e o futuro. A esperança está no futuro. Precisamos crer em alguma coisa. Precisamos olhar para frente, para o futuro, onde estão os nossos sonhos, onde são colocados os nossos projetos, e crer, porque são a partir exatamente dos projetos, dos sonhos e de uma esperança que é o caminho que eu vivo. É fundamental que entendamos que para chegarmos a uma esperança, a um sonho, a fé é o caminho para isso, é o processo. Olha o que diz o texto da carta aos Hebreus no capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, está no futuro. Eu espero por elas, mas a prova das coisas que não se veem, porque se está no futuro eu não consigo ver agora. Eu alimento no meu coração, eu coloco no meu coração, eu sei que aquilo que eu espero, a minha esperança está lá no futuro, o meu sonho está lá no futuro. E quando eu falo de esperança e de sonho, você pode trazer isso para os dois níveis da nossa existência: o humano, o terreno, o espiritual, o celestial. E na realidade, a nossa esperança e o nosso futuro, e nós temos coisas que esperamos e sonhos para este mundo, enquanto humanos que somos, mas temos sonhos e esperanças que na realidade estão no porvir, estão na vida espiritual, estão relacionadas à vida celestial. Nós vivemos movidos, caminhamos movidos exatamente na nossa existência, seja terrena ou seja celestial, movidos pela esperança. Cremos que Deus tem para nós um lar celestial, que está justamente no plano espiritual, onde nos céus iremos receber a vida eterna. Mas nós também entendemos que existem sonhos
para nós que ainda estão relacionados à nossa instrumentalidade no reino de Deus aqui na terra. Então, exatamente nesse momento que nós precisamos entender que precisamos trabalhar com esses dois princípios, esperança e fé. A fé nos lança para o futuro, para a frente, e a esperança, nos lança para o futuro, para a frente, e a fé é o embasamento, o alicerce, que durante esse processo vai sustentar a nossa caminhada para que cheguemos exatamente na plenitude da esperança, na plenitude de onde estão os nossos sonhos. Eu quero dizer para você que perdeu a esperança, e isto tem adoecido a humanidade. O ser humano não tem conseguido crer nos seus sonhos, porque na realidade tudo que está acontecendo parece que os sonhos desapareceram, parece que não há mais esperança, não há mais no que nos agarrarmos. Aonde vamos chegar? O que acontecerá? Aonde os nossos projetos e aqueles de ordem até material, que envolvem questões financeiras, o que serão dos nossos projetos que estávamos planejando com relação a trabalho, a emprego, a empresa, a produzir ganhos? O que serão com esses sonhos? Se na realidade estamos vivendo um caos e discursos negativistas em todas as áreas dessa esfera, da esfera econômica. É preciso entender que a fé é que nos leva a agarrar na esperança. Primeira coisa, a nossa esperança plena e maior não está neste mundo. Ela está exatamente naquilo que Deus já preparou para nós na eternidade. Então você que está aí, enfermo, você que está perdendo a sua esperança, até para que os seus sonhos terrenos voltem, você precisa acreditar que é fundamental você colocar o seu coração na plenitude da esperança da sua existência, a casa que Deus tem para você nos céus. E agora vamos fazer um caminho de volta, a partir desta essência, desta plenitude da vida que eu tenho em Cristo, como Paulo nos diz aos Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós somos pecadores, não sairemos agora desta essência nossa natural, mas já temos para nós, por manifestação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro e então pagou o preço, deu a sua vida para que nós tivéssemos garantida a eternidade com Ele, o céu, uma casa celestial. Lá está a nossa esperança. Agora, crendo nisso, você não pode perder também a esperança, os sonhos, dos projetos que Deus tem para você ainda aqui. Como diz o texto de Jeremias, para fazer com que nós prosperemos e não nos causar dano, porque existe um futuro e existe uma esperança. Então, a esperança no plano terreno, ela precisa ser alimentada também no seu coração, nos seus projetos, entendendo que você coloca o i e Deus coloca o pingo. Quem termina de consumar a letra é o Senhor. Você estabelece caminhos, mas Deus determina se aqueles serão os projetos aqui na terra que deverão serem executados e chegarem até a sua vida. Mas o planejamento deles é uma proposta de trabalho sua. Eu estou aqui e eu estou pensando nas minhas ações como instrumento nas mãos de Deus que eu vou fazer no reino dele. Quando tudo isso acabar, quando Deus permitir que a gente comece a sair das nossas casas e voltemos às nossas atividades, é imprescindível que você alimente, acima de tudo, a esperança. A fé é o processo, é o fundamento para alimentar esse processo para você chegar ao futuro, a esperança. E entendendo que só baseado e alicerçado no amor, o alicerce principal, a pedra, como o apóstolo João vai dizer na sua carta, Deus é amor, e ele expressa a essência do amor. Essa é a nossa base. A nossa base está no Senhor, está no nosso Deus Criador,
o nosso Deus que é soberano, o nosso Deus que nos sustenta nas suas mãos. Esta é a nossa base. Saindo desta base, nós cremos naquilo que Deus preparou para nós, da pessoa de Yeshua, que é a nossa vida celestial. Entre a base, o amor e a plenitude dessa esperança, estão os nossos sonhos e aquilo que esperamos ainda aqui neste mundo. Alimentar tudo isto é um ato de confiança, é um ato de exercício da fé. Que Deus esteja no dia de hoje, não importa o horário que você esteja vendo este vídeo, manhã, tarde, noite, madrugada, mas que neste momento Deus esteja falando ao seu coração e completando talvez um vazio que esteja aí na sua vida, entre esta base de sustentação que é o amor e a esperança das coisas plenas que Deus tem para nós depois que deixarmos este mundo. Existem uma série de coisas que Deus ainda tem para tratar conosco, e nós precisamos também restabelecer tudo isto no nosso coração. Isto manterá a nossa caminhada, isto nos manterá ativos, isto manterá os nossos sonhos, a nossa esperança. A esperança que Deus disse pela boca do profeta Jeremias nos dará. Receba esta palavra, retenha em seu coração, levante-se, erga a sua cabeça, encha o seu coração de esperança, coloque-se diante do Senhor, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que tanto precisamos para passarmos por esse processo difícil, para que sejamos sustentados ao longo de toda a nossa caminhada.